Caros telespectadores, telespectadoras, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre, nas lições bíblicas, a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. As cartas pastorais foram as cartas escritas por Paulo para alguns pastores, dentre eles Timóteo e Tito. E essas epístolas, elas estão sendo estudadas ao longo deste trimestre na revista Lições Bíblicas da CPAD. Já estudamos a primeira epístola de Paulo a Timóteo e hoje estamos concluindo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, a lição de número 10, que tem por título O Líder Diante da Chegada da Morte. O texto áureo se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, que será o capítulo objeto de estudo da aula de hoje, versículo 7, que diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa é a expressão de testemunho do apóstolo Paulo nos seus dias finais. E a verdade prática: a morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna na presença de Deus. Muito bem, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Convido você a continuar conosco. Eu, professor Soares, estamos aqui a postos, voltaremos em seguida. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos estudando, sempre lembrando, nesse terceiro trimestre, a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Chegamos à lição de número 10 para tratar desse tema interessante, esse tema muito importante, sobre a questão do líder diante da chegada da morte. É muito interessante, esse tema, onde nós vamos aqui discorrer algumas reflexões sobre a questão da liderança quando chega à sua missão final, ou seja, a chegada da morte propriamente dita. Na leitura do texto áureo, o pastor Zé Roberto fez uma leitura maravilhosa, é uma leitura que vamos discorrer mais adiante, mas essa leitura realmente ela é bastante forte, onde o apóstolo Paulo destaca na sua segunda epístola, Timóteo, capítulo 4, versículo 7, só lendo novamente, vamos comentá-la mais adiante. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma expressão muito forte, não é verdade, pastor Zé Roberto? Nós vamos mais adiante fazer alguns comentários, mas para mim essa expressão do apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso é uma expressão extremamente forte. Mas, caro telespectador, nós observamos que em todo o transcorrer, tanto da primeira epístola como da segunda epístola de Paulo a Timóteo, preciosíssimas lições, ensinamento do apóstolo Paulo para os seus dois aspirantes ao ministério, no caso Timóteo, e na próxima lição nós estaremos dando entrada na carta, na epístola de Paulo a Tito.
E logo aqui na introdução, Paulo nos mostra o comentador da lição, destacando, e nós já percebemos isso desde as primeiras lições que nós estamos debatendo aqui, juntamente com o pastor Zé Roberto, o pastor Fábio, tratando sobre essa consciência, né, do ministério, né, veterano do apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha plena consciência, né, da sua chamada, do seu ministério, um ministério glorioso, um ministério realmente chamado por Deus. E Paulo sabia que nessa lição que nós vamos tratar, nós percebemos nesse capítulo 4, Paulo tinha plena consciência do que a sua missão praticamente chegara ao seu final. E aqui na introdução nós percebemos isso. Então, a segunda epístola a Timóteo, na verdade, é uma forma comovente de dizer adeus ao seu filho amado Timóteo, né? Timóteo realmente teve um grande espelho, né? Teve um grande líder para se espelhar, o nosso veterano apóstolo Paulo, paladino da doutrina ortodoxa da fé cristã. Então nós observamos que Paulo exorta Timóteo a respeito da responsabilidade que está na liderança de uma igreja e faz uma revisão do caminho que havia percorrido em sua jornada com o Salvador. Então, por isso que ele coloca essa expressão logo nesse capítulo, na sua segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, né? Então, Paulo realmente era um grande militante, né, da causa do reino de Deus, com muita graça do nosso Senhor Jesus Cristo, realmente estabeleceu um bom combate. Nós observamos que nessa lição, que trata nesse tema desafiador, que é tratar da questão da liderança e também da chegada da morte, eu sempre gosto de destacar, caro telespectador, nosso querido pastor Zé Roberto, que falar de N temas da Bíblia até que é fácil, mas falar da morte não é fácil, né? E, de uma certa forma, falar da morte, principalmente dos servos de Deus, se constitui um desafio, se constitui realmente... Mas nós não vamos nos entristecer com isso, pelo contrário, a morte dos servos de Deus é gloriosa para o Senhor. Nós encontramos isso na palavra do Senhor. Então, nós observamos que a morte é uma realidade inevitável. Todo mundo um dia vai se encontrar com a morte, né? Quer seja pobre, quer seja rico, quer seja douto, quer seja indouto. Ou seja, todas as pessoas um dia vai se encontrar com a realidade dura da morte. Mas o cristão não precisa se entristecer, né? Quanto à questão da morte. Então, a morte é inevitável. Um dia, líderes, liderados terão que enfrentá-la, porém, o que faz a diferença é a maneira como encaramos, né? E aí, nós encontramos no apóstolo Paulo, né, na pessoa do líder Moisés e demais outros líderes, como encarar a morte, né? Realmente nos dá grandes lições. Também quero destacar, nessa parte introdutória da nossa lição, que trata sobre o líder diante da morte, da chegada da morte, é que a morte, por si só, ela é campeã invicta, né? Campeã invicta, realmente não tem como. O aguilhão da morte, como diz o apóstolo Paulo, realmente é forte. O último inimigo a ser vencido é a morte, né? Diz os eventos escatológicos. Os nossos dias estão contados e Deus tem nosso posto limites além dos quais não passaremos. Jó, capítulo 14, versículo 5, destaca isso. Então, todo mundo tem o seu limite, tem a sua chegada, tem o seu momento de morrer, né? De passar dessa vida para outro com Cristo Jesus e melhor. Segundo os dados, estatística, e eu quero dar aqui algumas estatísticas, embora essas estatísticas, nós percebemos que o campo da estatística, ela muda realmente de uma forma muito rápida, e principalmente nesses dados, concernendo a questão da morte, né? No mundo, né, 40 milhões de pessoas por ano morrem, 3.200 morrem por mês, 109 por dia. Esses dados, quero destacar, caro telespectador, já estão um pouco ultrapassados, mas só para nós termos um referencial desses dados alarmantes sobre a questão da morte, né? 4.500 por hora, 75 por minuto e por segundo e por milésimo, aí se fôssemos contabilizar, seriam outros dados. Mas o fato é, todo dia morre pessoa e nasce pessoas. Então, a realidade da morte é um fato invicto, né? Então, quantos de nossos antepassados já não morreram? Por exemplo, já perdi um irmão meu, já perdi uma mãe minha, entes queridos de uma forma geral, e também você, caro telespectador, de uma forma geral, já perdeu seus entes queridos. Então, a morte é uma realidade na vida do gênero humano, né? Nós não escapamos dessa realidade
tão patente, né? E tão clara que os anais da história nos revelam. Quer homens queiram ou não, quer se preocupe ou não, quer goste ou não, certamente encarará a morte algum dia. Isso é um fato contundente a se destacar. Não é verdade, pastor Zé Roberto? É isso mesmo, professor Soares. A morte é inevitável e interessante que é um provérbio que os americanos gostam de citar. Dizem eles que duas coisas certas na vida. Uma delas são os impostos e a outra é a morte. Então, a morte e os impostos, ninguém escapa, ninguém foge deles. Um determinado filósofo bastante conhecido, chamado Heidegger, ele dizia que o ser humano é um ser para a morte. Ele foi criado e ele já está determinado e destinado a morrer. O próprio autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que o homem está destinado a morrer e depois da morte segue-se ao juízo. Então, a morte, é o que tudo indica, é uma realidade inevitável. E o primeiro ponto aqui da nossa lição diz que é preciso ter uma consciência da morte, mas que a consciência da morte não deve levar ao desespero. E essa é uma das grandes lições que o apóstolo Paulo nos deixa. Inicialmente, o ponto 1.1 diz seriedade diante da morte. Então, Paulo sabia que a morte viria. Então, algumas pessoas tentam fugir da realidade da morte. Concordo com o professor Soares, é uma verdade incômoda, algumas pessoas fogem do assunto. Há pessoas que estão numa rodinha de conversas e quando se começa a falar a respeito da morte, ela arranja um jeito de sair pela tangente. Ela não quer conversar a respeito do assunto, ela quer fugir. Então, algumas pessoas ficam apavoradas a respeito da morte. Isso acontece principalmente nos dias atuais, como resultado da modernidade. Por exemplo, na Idade Média, no período medieval, o grande temor dos seres humanos não era a morte, mas sim de serem lançados e condenados ao inferno, porque eles tinham a consciência de que a morte não era o fim, que depois da morte viria julgamento, juízo, e o grande temor do homem, da mulher também, medieval, era a condenação eterna, não a morte. Mas o homem moderno, resultante aí do cientificismo, das grandes descobertas, da tecnologia, então ele ficou apavorado diante da morte, porque se nós tomarmos, por exemplo, a consciência moderna, as influências filosóficas, nós vamos constatar que a grande expectação do homem moderno em relação à morte é que ela é o fim, que ela é, para usar uma expressão filosófica, que ela é o nada. E isso assusta, isso angustia, para usar um termo mais próprio, isso angustia, isso deprime o ser humano. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, e aqui principalmente no capítulo 4 da Epístola de Paulo a Timóteo, nós aprendemos uma mensagem de esperança, uma mensagem diferente de tudo aquilo que nós lemos nos manuais aí da modernidade, da filosofia moderna. Nós constatamos com Paulo que a morte ela é real, a morte ela existe, mas por outro lado nós temos uma consciência e temos uma percepção positiva em relação à morte. Paulo ele tem inclusive uma percepção de que a morte dele é uma espécie de sacrifício. Ele diz que a vida dele está sendo derramada como oferta de libação. E a oferta de libação era um sacrifício, era uma espécie de oferta que se dedicava a Deus no templo, no qual se derramava uma porção de vinho como cheiro agradável e suave no culto e no serviço a Deus. Então, Paulo ali estava dizendo, olha, a minha morte é uma oferta, é um sacrifício, é uma espécie de entrega que eu faço a Deus da minha vida e é o resultado de tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu me dediquei em cumprimento à missão que foi me dada. Então, Paulo tem, diferentemente do homem moderno e das percepções e das concepções contemporâneas em relação à morte, Paulo tem uma visão positiva, porque ele sabe que ela não é o fim,
A morte é apenas uma passagem, é uma abertura, é uma possibilidade que Deus abriu, através do qual o ser humano vai para a presença de Deus. É por isso, o professor Soares, inclusive, já citou aqui, o texto bíblico diz que preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor. Então, Deus se agrada quando um homem cumpre a sua missão, o seu propósito, com responsabilidade, chegou ao fim da sua vida e ele sabe que cumpriu a etapa que deveria cumprir. Então, isso é absolutamente maravilhoso, saber que a morte não é o fim, que nós podemos ter esperança e saber que aos olhos de Deus a morte daquelas pessoas que cumpriram a sua missão e a sua responsabilidade é algo que sobe como como libação, como um sacrifício de cheiro suave aos olhos e às narinas de Deus. Muito bem, nós estamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa. Voltaremos logo em seguida para dar continuidade ao assunto. Iremos tratar sobre a certeza de Paulo da sua missão cumprida. Continue conosco, voltaremos logo, logo. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós adentramos já o tópico número 1, tópico 1.1, e agora vamos tratar o tópico 1.2, só para nós aqui acompanharmos, né, as nossas explicações, o nosso direcionamento nessa temática. Então, o tópico 1.2 da nossa lição vai tratar sobre a certeza da missão cumprida. Como nós já falamos de sobremaneira, o apóstolo Paulo já destacou de sobremaneira essa questão de nos revelar e nos mostrar toda uma experiência por o amado filho na fé de Timóteo. E de uma certa forma, nós obreiros nos dias atuais, nós aprendemos muito com as lições que Paulo passara para o seu amado filho na fé de Timóteo e também como Tito, mais adiante. Então, nesse tópico, né, tópico 1.2, a certeza da missão cumprida, no texto que indica a consciência da proximidade da partida para a eternidade, queremos destacar aqui 3 aspectos. Primeiro aspecto, conforme o texto destaca, né, combati o bom combate. É muito interessante essa expressão que o apóstolo Paulo destaca, né? Ele tinha em mente, Paulo vivia num ambiente, né, de grande combate, né? E de uma certa forma era natural que ele usasse essa expressão, né, com muita propriedade.
Então, todos os apóstolos de Jesus eram homens que combatiam pela fé. Nós, obreiros da casa de Deus, todo cristão, ele é um combatente da fé, das verdades do reino de Deus, com muita inspiração da parte do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele nos mostra muito bem isso. E se nós observarmos o apóstolo Paulo, o paladino, né, o apologeta, o defensor das verdades ortodoxas, correta, absoluta da palavra do nosso Deus, foi um combatente da fé cristã de uma forma realmente inspiradora para nós no século 21. Então, caro telespectador, é interessante essa expressão, né? Então, pela fé uma vez que foi dada aos santos, né? Judas destaca isso. Então, o cristão, ele é um combatente, né? E principalmente, caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, precisamos ter cada vez mais essa consciência que o apóstolo Paulo e Judas aqui destaca, né? Precisamos ser um combatente da boa fé, da boa verdade sacrossanta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os princípios cristãos, que são princípios absolutos da palavra do nosso Deus, eles estão sendo aí, né, de uma certa forma, escarnecidos, zombados, e precisamos combater o bom combate, né, defender a fé, defender os valores absolutos, os princípios que são elencados na palavra do nosso Deus, como assim fez o apóstolo Paulo, e assim Paulo passou para Timóteo, passou para Tito, passou para os seus comandados no primeiro século da era cristã, com muita ousadia, com muita intrepidez, com muita consciência, né, de uma fé cristã, de um cristianismo puro, de um cristianismo autêntico, transformador, revolucionário. O cristianismo, a fé cristã, tem uma fé revolucionária. Então, seja um combatente, né, verdadeiro da fé cristã. Não é verdade, pastor Zé Roberto? É isso mesmo, professor Soares. E Paulo, aqui nesses momentos finais da sua vida, ele estava ali preso em uma masmorra romana, diante do império de Nero, um homem sanguinário, violento, perseguidor. E Paulo faz um levantamento da sua vida, da sua condição apostólica, e ele diz, olha, combati o bom combate, e acabei a carreira, guardei a fé. Paulo aqui, professor Soares, ele está fazendo uma analogia com as experiências olímpicas. Certamente Paulo já deva ter ouvido, ou deva ter até mesmo assistido, combates, né, entre lutadores nas arenas, nas agremiações romanas, e mesmo em Atenas, os gregos eram muito afeitos aos esportes, e Paulo se coloca enquanto apóstolo, enquanto evangelista, enquanto missionário, na condição de um atleta. E ele diz assim, olha, eu combati o bom combate, eu usei as armas espirituais que precisavam ser utilizadas, a palavra de Deus, a oração, o testemunho, a fé. E ele, utilizando ainda essa analogia olímpica, ele diz assim, acabei a carreira. Acabar a carreira aqui é no sentido de chegar até o final. Então, às vezes a gente vê aí nas maratonas, final do ano tem a maratona de São Silvestre, né? E a gente vê as pessoas ali, muitos se inscrevem para correr e apenas para se divertir. Entram ali, correm alguns quilômetros, alguns metros, cansam, desistem, param, mas outros entram na batalha, ou melhor, na corrida, com maior seriedade. Enquanto nós estamos conversando aqui, tem vários atletas aí, mantendo a disciplina, a coerência, o cuidado com o corpo, a alimentação, para correrem bem e conquistarem o seu espaço e o seu prêmio nas Olimpíadas e nas maratonas que virão futuramente. E a aplicação que nós fazemos a partir desse testemunho de Paulo é que os obreiros, os missionários, os pastores, eles também estão nessa maratona e precisam dar o exemplo, precisam combater o bom combate, precisam completar a carreira. E para fazer isso, eles têm que guardar a fé. E guardar a fé aqui, a fé está no sentido de fidelidade. Quantos obreiros têm levado a sério o seu ministério? Será que você, meu caro telespectador, meu irmão, você que está diante da obra de Deus, exercendo uma função
pastoral, uma responsabilidade perante a igreja? Será que você está combatendo o bom combate? Será que você está levando a sério o Evangelho de Jesus Cristo? Será que você tem defendido com dedicação e esmero a palavra de Deus? Você tem sido um leitor assíduo da Bíblia? Tem sido uma pessoa de oração? Tem se utilizado das armas espirituais na batalha? Será que você tem fôlego espiritual para completar a sua carreira, para cumprir a sua missão? Paulo disse, inclusive, para o próprio Timóteo, que o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo ela é proveitosa. Então, a nossa orientação é que você, obreiro, pastor, líder, que você não perca o foco, que olhe para Cristo, autor, consumador da nossa fé, cumpra o seu papel, a sua responsabilidade, se prepare espiritualmente para as batalhas da vida, para vencer as oposições, para vencer as adversidades. Paulo foi um homem muito perseguido. Paulo foi incompreendido muitas vezes, mas mesmo assim ele dá o seu testemunho. Olhe, eu me mantive fiel, eu não me embaracei com os negócios desta vida. 2 Timóteo 4, ou melhor, 2, 4 e 5. Militei legitimamente, usando aí uma metáfora militar. Ele diz, olha, eu usei as armas com legitimidade, guardei a fé, me mantive fiel a Cristo, aos ensinamentos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo está aqui, nos seus momentos finais, tendo uma preocupação de passar o bastão para o jovem pastor de Éfeso, o pastor Timóteo. E Paulo tem uma preocupação de que Timóteo receba esse bastão e receba com responsabilidade, que saiba do valor do Evangelho de Cristo, saiba o que é que espera e o que é que tem diante dele. Infelizmente, algumas pessoas hoje, professor Soares, estão corrompendo o ministério, né? Algumas pessoas que hoje, ao invés de buscar levar o Evangelho com seriedade, estão entrando no meio evangélico para oferir lucros, são pessoas interesseiras, são pessoas que querem projeção pessoal, pessoas que querem aparecer, que querem se transformar em celebridade evangélica, e por causa disso, infelizmente, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, tem sido mal compreendido, e as pessoas, algumas pessoas até, digamos assim, no seu bom senso e eu digo assim, não as critico, porque de certo modo elas têm fundamento naquilo que afirmam, elas criticam muitos líderes evangélicos que têm deixado margem para essas críticas, o que é uma pena, não é verdade? É lamentável, José Roberto, e é uma verdade tudo isso que o senhor destaca de sobremaneira, mas precisamos cada vez mais destacar, né, que a mensagem cristã não é uma mensagem de barganha, né, mas é uma mensagem de fé, de esperança e de amor, como assim as cartas paulinas nos instruem de uma forma muito clara. Então, quem envereda por esse caminho, cristão ou não cristão, precisa rever seus conceitos, né, para entender realmente a mensagem cristã. A mensagem cristã é uma mensagem revolucionária, é uma mensagem realmente de transformação, é uma mensagem de fé, como assim o apóstolo Paulo coloca muito bem. O senhor destacou muito bem a questão de guardar a fé, né? A questão da fidelidade do apóstolo para com a causa do Mestre Jesus. E assim ele passa de uma forma muito clara, de uma forma muito consciente, né? Para o seu filho amado na fé, Timóteo e Tito também. Então, caro telespectador, à medida que nós vamos compreendendo a mensagem do Evangelho, a mensagem das cartas paulinas dentro dessa ótica, nós temos um cristianismo sadio, né? Desde os seus primórdios até o século XXI. Na mensagem de fé, na mensagem de esperança, na mensagem de amor. Esse amor, a marca, o distintivo do cristianismo é o amor. O amor, um amor transformador, um amor doador, né? Um amor realmente que nos constrange, né? Um amor realmente que nos aponta para um horizonte de vitória, para um horizonte de esperança, de triunfo, né? Sobre a morte.
Então nós observamos isso, que Paulo, com muita maestria, com muita experiência, com muita intimidade com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, transmitiu isso para o seu amado na fé, Timóteo. Então, da mesma forma, nós precisamos absorver, nós precisamos praticar, vivenciar na nossa prática cristã, na nossa vida, né? E exalar esses princípios, né? Que assim Paulo passa nas suas cartas paulinas, instruindo os seus dois servos amados na fé, Timóteo. Então, caro telespectador, então, essa expressão de Paulo é forte, nos conclama a ter um compromisso mais real com o cristianismo autêntico e verdadeiro. Não é verdade, pastor Zé Roberto? É isso mesmo. Muito bem, então nós estamos concluindo mais um bloco do nosso programa, voltaremos em seguida. Permaneça conosco, nós vamos tratar do sentimento de abandono de Paulo nos seus dias finais. Voltaremos em seguida. Caro telespectador, telespectadora, de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos tratando hoje dos últimos dias do apóstolo Paulo, a sua carta de despedida ao jovem pastor Timóteo, a lição de número 10, cujo título é O Líder Diante da Chegada da Morte. E o ponto 2 da nossa lição tem por título O Sentimento de Abandono. Paulo, ele se sentiu só e abandonado nos seus últimos dias. E o versículo 10, inclusive o versículo 9, Paulo diz assim: procura vir ter comigo depressa, chamando Timóteo. 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, Paulo aí expressa nesta epístola o seu sentimento de abandono. Ele se sentia abandonado pelos companheiros de ministério. E eu quero destacar aqui, irmãos, que esse foi um período extremamente tenebroso na história da igreja. Quem estava governando era Nero. Nero foi um imperador perseguidor dos cristãos. Ele incendiou Roma, colocou os cristãos, principalmente a liderança, em masmorras e presos, e fazia com que a morte desses líderes se transformasse em espetáculo público para a sociedade, como uma forma de desclassificar o cristianismo. E Paulo, ele estava nessa condição, ele estava preso em Roma, não era uma situação fácil, a perseguição era extrema, e por causa da perseguição, algumas pessoas que estavam mais próximas a ele, algumas até apostataram da fé, abandonaram o Evangelho de Jesus Cristo, porque não suportaram os dias difíceis. Dentre eles, Demas. Paulo diz que este o desamparou. Ele diz: Demas me desamparou, amando o presente século,
e foi para a Tessalônica. Amar o presente século é uma expressão paulina que diz respeito às pessoas que trocam a eternidade, a vida eterna, os valores divinos, pelas coisas que são meramente terrestres, pelas coisas que são meramente humanas. E ao que tudo indica, pelo que nós lemos aqui no texto bíblico, ele abandonou Paulo para abraçar as coisas terrenas, os valores terrenos, certamente riqueza. Há uma alusão a Demas no Peregrino de John Bunyan, e que o relaciona a uma pessoa que é muito ligada ao dinheiro, muito ligada às riquezas, e é bem provável que ele tenha trocado a companhia e deixado Paulo para ir atrás de riqueza, de fortuna. E o mais triste, ele abandonou Paulo no momento em que o apóstolo mais precisava. E Paulo diz que apenas Lucas está comigo. Lucas não abandonou Paulo. Quem era esse Lucas? Lucas é o autor do evangelho que traz o seu nome, também é o mesmo Lucas que é o autor do livro de Atos. Uma curiosidade, uma informação importante, conforme está lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Lucas ele era médico, além de escritor bíblico, de companheiro de viagem missionária de Paulo, ele era médico. E é bem provável que Paulo aqui, já na sua velhice, além de precisar da companhia de alguém, precisava também dos cuidados médicos de Lucas. E certamente ele foi de boa companhia e que os seus cuidados foram fundamentais nesses momentos finais, difíceis e provavelmente momentos em que Paulo passou por enfermidades. E, professor Soares, a importância de Lucas aqui nos momentos finais aqui da vida de Paulo, todos haviam desamparado, mas Lucas ficou com ele, né? Isso é importante, né? Ter um obreiro fiel ao lado, ajudando o apóstolo Paulo, da estrutura, da envergadura de Lucas, né? Deus prepara os seus servos, né, para ajudar uns aos outros. O apóstolo Paulo precisava realmente desses cooperadores, em especial. Houve esse abandono de Demas aqui, mas Deus sempre tem os seus fiéis, que ficam sempre na expectativa de dar um apoio, né, moral, dar um apoio espiritual em todos os aspectos. E o caso de Lucas aqui, o Evangelho segundo Lucas, destaca de sobremaneira esse historiador, né, maravilhoso, que nos mostra, nos legou 2 volumes, né, das suas obras maravilhosas, o Evangelho segundo Lucas, né, e o segundo volume, Atos dos Apóstolos, 2 grandes livros maravilhosos que nos ensinam, nos instruem maravilhas. Então era necessário, né, esse acompanhamento desse servo, e também ele tinha a profissão de ser médico, né, e Paulo, nas suas viagens missionárias, precisava desse cooperador realmente cuidando do aspecto físico do apóstolo Paulo. Então, e aí Lucas, né, sempre ali fiel, sempre pertinho, né, do apóstolo Paulo, para dar aquele apoio, né, aquele apoio de forma bem clara. O tópico 2.2 de nossa lição vai destacar a serenidade dos últimos dias. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, versículo 13. É muito interessante isso aqui. Isso aqui nos traz muitas lições, não é verdade? Muitas implicações. Por que Paulo pediu os livros? Por que Paulo pediu os pergaminhos? Né? Paulo não tinha inspiração da parte dele. Por que pediu a capa? Tudo isso tem evidências claras, né, no contexto aqui. Primeiramente, ele pediu a capa. Primeiro, Paulo já estava na sua trajetória para a Europa, né? Quer dizer, eu particularmente não fui ainda na Europa. O pastor Zé Roberto já teve a oportunidade. Em épocas de frio, né? Se não tiver agasalhos necessário, adequado, a pessoa passa um frio tremendo. Então era necessário essa capa para uma certa proteção. E os livros, propriamente dito, olha, alguém pode dizer, não, Paulo era um doutor dos gentios, ele não, para que livro? Né? E aí a gente tem que aprender com isso. Os livros, bons livros, nos ensinam maravilhas. Eu fico deslumbrado com essa tecnologia
nos dias atuais, mas jamais eu troco essa tecnologia pelos meus livros. Os livros, eles nos trazem ensinamentos preciosos. Homens de Deus se debruçaram, passaram décadas e décadas sendo estimulados por Deus. E Paulo preservava e sabia da importância dos seus livros, dos pergaminhos. A leitura sistemática, né, da palavra, de bons livros, nos enriquece. Né, nos enriquece de uma forma... as pessoas têm um ditado que diz assim, né? Tudo pode lhe roubar, mas jamais o conhecimento que você adquire através dos livros, ninguém vai te roubar, né? Então, Paulo deu destaque aos livros, aos pergaminhos. Então, a prisão se deu tão de repente que ele não teve tempo para reunir suas coisas. Então, era necessário, né, que trouxesse a sua capa, os seus livros, seus pertences, principalmente os livros, né, para ele se alimentar de uma forma maravilhosa, não é verdade, professor? É isso mesmo, professor Soares. Eu concordo plenamente. A capa, o frio já se avizinhava, né, o verão estava se indo, versículo 21 do capítulo 4, inclusive, há uma citação que aponta, procura vir antes do inverno, Paulo diz, né? Então isso quer dizer que, de fato, o inverno estava chegando, Paulo estava preocupado, ele foi preso, e não teve tempo de juntar os seus pertences, ficaram lá. A capa, que era um objeto de tecido grosso, segundo os historiadores, com abertura para que fosse colocada na cabeça e cobrir todo o corpo no período do frio. E muito boa a citação e o comentário aí do professor Soares em relação à importância dos livros. Paulo, ele sentiu falta dos seus livros. E os livros aqui, principalmente os pergaminhos, que eram textos escritos em pele de carneiro, e esses textos eram as cópias, as versões do Antigo Testamento grego, a Septuaginta. Então era o texto que Paulo lia e ele sentiu falta desse material. A importância do obreiro não desprezar a leitura, se dedicar ao conhecimento da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Devemos lembrar, inclusive foi assunto da aula passada, Paulo escreveu a Timóteo e dizendo, olha, toda a escritura divinamente inspirada é útil, é proveitosa, então nós precisamos nos aproveitar do conhecimento do texto bíblico, das sagradas escrituras, bem como de outros livros que sejam úteis para a nossa formação espiritual e também para a nossa formação intelectual. Não despreze os livros sobre qualquer hipótese. Se Paulo, né, que foi Paulo, precisou dos livros, quem somos nós, não é, professor Soares? Para desprezá-los, né? E o ponto 2.3 da nossa lição trata a respeito das preocupações finais com o discípulo. Então, Paulo, aqui nesse versículo 14 e 15, Paulo diz assim, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Paulo foi a julgamento e, de acordo com alguns exegetas, alguns estudiosos, alguns intérpretes do texto bíblico, eles dizem que, na hora do seu julgamento, o Alexandre Latoeiro, que era um homem que, inclusive, aqui cita a profissão dele, né? Ele era uma espécie de metalúrgico, trabalhava com essa profissão e ele acusou Paulo, ele se utilizou daquela oportunidade para falar mal de Paulo, para denegrir a imagem do apóstolo e colocou Paulo em uma situação muito difícil, principalmente porque o Império Romano não estava brincando com os cristãos. Quando Nero incendiou a cidade, ele culpou os cristãos. Ele quis colocar a responsabilidade do incêndio sobre a cidade, sobre aqueles que professavam a fé em Cristo. E muitas pessoas se aproveitaram dessa condição, provavelmente foi isso que fez Alexandre o latoeiro. E Paulo diz a Timóteo, tenha cuidado com ele. Então aí é uma orientação, a gente precisa ficar atento, alerta com muitas pessoas que às vezes se aproximam do Evangelho, querem tirar algum proveito e às vezes se distanciam da fé e até falam coisas erradas a respeito daqueles que defendem com legitimidade e com crédito a palavra de Deus.
Muito bem, nós estamos caminhando para o final de mais um bloco. Queremos convidar você a permanecer conosco. Nosso programa já está caminhando para os momentos finais. Nós vamos tratar, quando voltarmos em seguida, a respeito da certeza da presença de Cristo. Paulo estava numa masmorra, estava preso lá em Roma. Muitos o abandonaram, mas Cristo estava com ele. Permaneça conosco, nós vamos falar a respeito disso logo em seguida. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos chegando já ao terceiro tópico da nossa lição, dentro desse trimestre abençoado, tratando sobre a igreja e seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Então, a certeza da presença de Cristo, tópico 3 da nossa lição, 3.1, sozinho perante o tribunal dos homens. Como o pastor Zé Roberto muito bem disse aqui na sua fala anterior, né? Os homens abandonaram Paulo, mas Jesus jamais abandonou Paulo. Então, nós observamos aqui sozinho perante o tribunal dos homens, sozinho entre aspas, né? Ele estava com Deus, firme e forte, consciente, né? Da sua chamada e de uma certa forma daquilo que ele não tinha feito, né? Então nós observamos que Lucas, o médico amado, se encontrava na cidade quando Paulo apareceu à audiência, mas ele não era murmurador, nem guardou mágoa dos amigos ausentes. No caso, Lucas, né? Então, Paulo, embora foi abandonado por Demas e demais outros, mas em outro contexto, né? Paulo ficou um pouco só, porque em relação de outros afazeres, de outros discípulos, né? E Paulo entendia, Paulo era um homem de visão, Paulo era um homem maduro, Paulo era um homem realmente consciente da sua chamada. Nesse sentido, não era um menino que ficava aí, né, com birra, né, como diz aí o outro. Mas ele não era murmurador e não guardou mágoa em momento algum dos discípulos que assim não pôde estar presente na sua audiência propriamente dita. Então, pelo contrário, demonstrou que os perdoara pedindo a Deus que isso lhes não seja imputado. A atitude de Paulo nos faz recordar a postura de Jesus na cruz, quando exclamou, né? Estavam aqueles dois salteadores, quando Jesus estava na cruz, e Jesus, aquele realmente que se arrependeu das suas falhas, encontrou perdão da parte do Mestre Jesus.
A semelhança do apóstolo Paulo aqui, da mesma forma, Paulo destaca essa questão. Então, Paulo, o Pai perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Jesus destaca aqui, o Evangelho de Lucas nos traz essa verdade no capítulo 23, versículo 34. Pode os amigos e os companheiros nos abandonar nos momentos difíceis, mas Deus é fiel e jamais nos deixará sozinho. E principalmente na chegada da morte. Como o pastor Zé Roberto, com muito brilhantismo sempre, né, destacou, não é um assunto que realmente é fácil de se falar, a questão da morte, não dá ibope, né? Mas é um assunto necessário e o cristão não precisa se amedrontar no corredor da morte. Ou seja, que falar isso estando sadio, como nós estamos, graças a Deus, né? Mas no momento da morte, eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa morrendo, realmente é uma situação difícil, mas a gente se torna impotente, né? E vi um cidadão, gente de bem, morrendo nos braços dos seus filhos, mas morreu calmo, né? Então, e principalmente um cristão, né? Eu creio que um cristão que tem consciência da sua chamada, né? Consciência do seu Cristo, do seu Senhor, tem uma morte tranquila, né? Uma morte de paz, uma morte realmente que possa ter um encontro com o Rei da Glória, que é Jesus de Nazaré. Então, nós observamos aqui claramente que nesses momentos difíceis as pessoas abandonam, mas tenhamos, caro telespectador, ciência, todos nós, né? Porque, repito mais uma vez, dizer por palavra é muito fácil, mas quando você entra na situação, realmente é outra história. Mas nós cremos nas promessas de Deus, nas promessas deixadas por Jesus, que o próprio Jesus deixa muito claro isso lá em João capítulo 14, né? Que não nos abandonaria, né? E é verdade, creio verdadeiramente, essa minha fé, a nossa fé do cristão verdadeiro, que Deus nunca nos abandonará. É isso mesmo. E o ponto aqui, 3.2 da lição, fala justamente sobre sentindo a presença de Cristo. É justamente, às vezes, nesses momentos mais difíceis, nesses momentos de solidão, de abandono, né? E momentos que a morte se aproxima, às vezes a gente vê as pessoas se esvaziarem, as pessoas se distanciarem, mas justamente este é o momento em que nós sentimos a presença de Cristo mais de perto, porque Ele definitivamente não nos abandona. Eu não sei qual a situação do meu caro telespectador, telespectadora que nos acompanha nesta oportunidade, mas saiba você, não sei se você passa por alguma enfermidade, algum momento difícil, algum momento de isolamento, você se sinta abandonado pelos seus amigos, as pessoas a quem você tanto queria e tanto considerava, mas saiba que o mesmo Cristo que não abandonou Paulo, o mesmo Cristo que confortou Paulo, que consolou Paulo naquele momento tão difícil, ele também está ao seu lado, ele também pode lhe ajudar. Para isso basta que você estenda a sua mão, reconheça que ele pode acompanhar-te, afinal de contas, como o professor Soares destacou, João capítulo 14, os discípulos estavam ali já extremamente angustiados, vendo que Jesus estava próximo a partir, o seu momento da morte já se aproximava, mas Jesus olhou para os seus discípulos e disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, é maravilhoso a gente saber que Cristo nos traz esperança, nos traz uma palavra de conforto. E o ponto 3 aqui desse tópico fala sobre as palavras e saudações finais, professor Soares, aí do apóstolo Paulo. É verdade, né? Preocupações finais, né, com o discipulado, né? Assim a gente destaca, ou melhor, as palavras finais, né, as saudações finais do apóstolo. Então nós percebemos claramente, né, o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Paulo tinha essa consciência de uma forma muito clara, né? E nós percebemos isso, né, nas suas explicações, na sua exposição, das suas cartas, né, epistolares, de uma forma muito clara, né?
Paulo tinha consciência nos momentos mais difíceis que Cristo jamais iria abandoná-lo. E a gente, seguindo esse exemplo do apóstolo Paulo, nós precisamos aprender de que o Senhor livra de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Paulo não temia arma, né? Por mais potente, império, por mais potente que seja, um dos grandes impérios da história foi o Império Romano, né? O Império Babilônico foi um grande império, né? O Medo-Persa é um grande império, mas o Império Babilônico era realmente tremendo, né? Como assim a profecia de Daniel destaca. Paulo não temia, porque Paulo sabia em quem se via. Isso é uma grande diferença, pastor Zé Roberto, né? Quando nós aprendemos essa verdade que o apóstolo Paulo encarnou, eu fico, meu Deus do céu, fico até imaginando, meditando, né? Meu Deus do céu, como nós somos pequenos. O apóstolo Paulo enfrentando um império, né? Naquele contexto, o primeiro século era cristã, não temeu, né? Setas que vêm do norte, do sul, do leste, do oeste, né? Mas ia triunfante, fazendo aquela missão que lhe foi incumbida, né? Fazer, levando a mensagem da graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os cantos e recantos ali de Roma, com muita autoridade, com muita inspiração da parte do nosso Deus. Isso é impactante, né, caro telespectador? Precisamos encarnar essa mensagem no século XXI e desbravar com a mensagem da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como assim fez o apóstolo Paulo, pastor Zé Roberto. Isso mesmo, professor Soares. E aí, olha, final aqui, nossa conclusão, queremos deixar bem claro, a partir do modelo, do exemplo do apóstolo Paulo, que nós devemos levar o evangelho com coragem, com ousadia, sem temor e sem temer a própria morte. O cristão, ele não vive procurando a morte, mas como ela é inevitável, como ela chega, o cristão ele tem que ter coragem. E essa coragem parte de uma certeza, de uma convicção, primeiramente de que a nossa esperança é uma esperança eterna. Os cristãos lá de Tessalônica estavam assustados, angustiados em relação à morte, e Paulo escreveu uma epístola, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo destaca a condição do cristão na iminência, na situação, na proximidade da morte. E Paulo diz assim, olha irmãos, saibam de uma coisa, que a trombeta haverá de soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a esperança da ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transladados, seremos arrebatados e subiremos para ter um encontro com o Senhor nos ares. A grande esperança do cristão é o arrebatamento da igreja. É ser arrebatado, ser trasladado. Mas, se isso não acontece e o cristão morre, o cristão não tem motivos para perder a esperança. Paulo diz assim, olha, se esse tabernáculo humano se desfizer, nós temos um tabernáculo eterno. Nós temos um edifício eterno que nos foi dado por Deus. Ele diz isso escrevendo aos crentes de Corinto, segunda epístola de Paulo a Corinto, capítulo 5, versículo 1. E Paulo, escrevendo aos crentes de Filipos, aos filipenses, ele diz que morrer é lucro, viver é lucro, é ganho, né? Mas se ele tiver que morrer, sem problemas, porque morrer é partir e estar com Cristo, e ele ainda acrescenta, o que é consideravelmente melhor. Filipenses 1, 23 a 25, Paulo destaca essa sua percepção positiva em relação à esperança de uma vida que vai para além da morte. E que isso sirva de inspiração, que sirva de consolo. Inclusive, Paulo diz isso na sua epístola aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 4, 17 e 18. Que isso sirva de consolo. Confortai-vos uns aos outros com essas palavras. Tenham esperança, a morte não é o fim, a vida para além da morte, porque Jesus, ele é a vida. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muito bem, professor Soares, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, o debate continua lá na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação, na sua igreja, Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, 9 horas da manhã. Não fique em casa,
participe. Não é isso, professor Soares? Exatamente, né? E estar com Cristo é a nossa coroação. Muito bem, então fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo programa, se o Senhor nosso Deus nos permitir. Nosso abraço.